boa noite a todos, a todas que estão aqui presentes no nosso terceiro encontro, né? Tivemos já um ao vivo, remoto, um gravado. Hoje a gente está de volta aqui no ao vivo, né? Na atividade remota. E vamos agora trabalhar o que nós, na verdade, é um avançar de conteúdo. E eu vou só recapitular aqui com vocês algumas questões importantes. A primeira é a seguinte. Lá na primeira aula, a gente trabalhou especificamente com o conceito de políticas públicas e características de políticas públicas. No encontro assíncrono, né, aquele que ficou gravado da segunda aula, nós trabalhamos com os atores. Quem são os atores? Hoje a gente dá um avanço nisso, partindo para as institucionalidades. Tá? A aula de hoje, por experiências anteriores, ela costuma ser um pouco menorzinha do que as outras, tá bom? Então, não sei como é que a gente vai fazer isso aqui, mas geralmente essa aula, diferente das que vem de ciclo de políticas públicas depois, são aulas de 2 horas e pouquinho. A de hoje aparentemente vai ser mais curtinha, porque é característica do conteúdo de hoje mesmo, tá bom? Então, tem uma galera querendo entrar aqui, beleza, já entraram. Vamos lá. Então, pessoal, aula 3 hoje, institucionalidades. A gente começa já de cara com um conceito que é importante para poder entender. É muito comum que a gente, quando vai trabalhar com instituições, com teoria institucional, com ferramentas institucionais, né, para quem tem um trabalho mais prático sobre isso, é muito comum que a gente confunda organização com instituição. E aí eu vou falar aqui para vocês uma coisa que eu acho que é legal para a gente poder entender. Do que se trata a aula de hoje? A gente está tratando das regras. Deixa eu aqui ficar melhor para poder fazer isso aqui. A gente está tratando do conjunto de regras formais e informais que permeiam um processo, um fluxo de políticas públicas. Instituições, para a gente aqui hoje, são essas regras, formais e informais. Tá bom? E aí eu vou dizer daqui a pouco por que a gente não está falando de organização. E a gente vai começar a diferenciar isso aqui. Tá? E o que são essas instituições? Né? Como um conjunto de regras formais e informais, elas acabam moldando a ação e as decisões dos atores envolvidos nas políticas públicas. E a gente falou deles na aula passada. E necessariamente vão influenciar os processos das políticas públicas e, por consequência, os resultados. Tá? E a gente tem que ter muito em mente isso. Quando a gente vai falar de instituições, e a gente fala assim, olha, instituições são regras, as pessoas de cara elas estranham. Tá? Eu vou e volto aqui nesse slide aqui para a gente entender. É que assim, organização são sistemas de atividades coordenadas para fins específicos. E nós não estamos falando que instituição e organizações são exatamente a mesma coisa. Eu estou afirmando aqui para vocês que são coisas diferentes. E a gente vai e volta aqui nos slides. E aí vou dar um exemplo aqui para vocês. Organização como um sistema, tá, com uma finalidade específica, ela também pode ser formal ou informal. E eu acho que, pelo exemplo, ela é mais fácil da gente entender. E eu trouxe o que são organizações, como exemplo, a família, uma empresa, um setor de uma prefeitura, um órgão público, a universidade, a própria prefeitura em si.
Esses são organizações. São, de fato, sistemas de atividades e processos, aqui também caberia processo, coordenadas para fins específicos. Só que esses fins específicos, eles são moldados pelas regras formais e informais. Vou dar, e agora aqui a gente começa a poder entender do exemplo mais clássico de todos, que é o da família. Uma família, seja uma família aos moldes tradicionais ou aos moldes não tradicionais, tá? É um sistema que tem ali pais, filhos, e eles têm alguns fins específicos. Por exemplo, a sobrevivência das pessoas que lá estão, a boa criação das pessoas que lá estão, elas têm a finalidade de manutenção dessas pessoas. Só que cada família vai ter regras diferentes. E essas regras, elas são estabelecidas, a gente vai ver daqui a pouco como que isso acontece, mas elas são estabelecidas ao longo do tempo por N razões. Então, em uma família, os filhos têm que dormir às 9 da noite. Na outra família, eles podem dormir meia-noite. Na outra família, o pai ou a mãe participa do trabalho e o outro não. Na outra, os dois participam. Na outra, ninguém se preocupa com isso. Cada família tem o seu próprio regramento. E essa separação é que tem que ficar claro. Por quê? Aqui, essa unidade que eu estou chamando de família, ela é a organização. Ela é um sistema estruturado para fins específicos. Só que o regramento que cada família vai ter é a instituição. Tá? Então, nós vamos falar hoje aqui, nós falamos de organização na aula passada, que são os atores, que você pode ter prefeitura, governo do estado, órgãos públicos, organizações da cidade civil. Aquilo lá é o sistema, a organização, né, que é permeada por uma estrutura de atores. Só que essa estrutura, ela tem as suas próprias regras. E essas regras são as instituições. Tá? Então, só para posicionar vocês aqui na aula de hoje, que a gente vai estar falando desse regramento, para que a gente não confunda com a organização. Esse é o ponto crucial da aula de hoje. Toda aula a gente tem uma missão, né? Primeira missão da aula de hoje, não confundir instituição com organização. Tá? E depois a gente vai ter alguns outros que eu vou falando aqui ao longo da aula, mas esse é o primeiro. Tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Maria Rafaela, exatamente isso. Organização é a junção das pessoas com um objetivo afim, né? Toda organização tem uma estrutura, enquanto o regramento é o que a gente chama de instituição. Tá? É exatamente isso. Aqui tem uma questão assim, que eu não sei se alguém aí está se perguntando. Por que normalmente a gente chama no Brasil, isso em alguns lugares não funciona assim, a gente chama as duas coisas no Brasil como se fossem similares, né? Porque muitas das organizações que nós temos no Brasil, elas, por terem regramento próprio, mas um estatuto, um statuinte, por terem ali elementos que, de fato, formalizam um conjunto de regras, nós chamamos de instituições. Tá? Mas é uma mera formalidade isso aí. Então, a gente não pode confundir, porque elas não são a mesma coisa. Tranquilo? Uma outra coisa que é importante é que, assim, professor, toda instituição tem uma organização e toda organização tem uma instituição? Esse quebra-cabeça, essa salada aqui que eu estou fazendo para vocês? Sim, mas a gente tem que entender a ordem dessas coisas. É que, assim, organizações têm instituições. A ordem é essa. Ou seja,
cada conjunto de atores, cada estrutura organizada para um fim específico é uma organização. E cada organização vai ter um regramento, tá? E essas regras são as instituições. A ordem é essa. Rui Júnior aqui, no chat. Professor, quando essas regras são estipuladas por lei, há diferença? Não, Rui. Não. Na verdade, o regramento ele pode ser formal ou informal. Então, toda a parte normativa, né, leis, decretos, tudo aquilo que a gente entende lá na estrutura, né, normativa, a gente vai ter regramento. Só que a gente não pode esquecer que as organizações também têm um regramento informal, tá? E é isso que anda lado a lado. A gente sempre vai ter um regramento formal, seja aquele, por exemplo, da Constituição do Brasil, né, que diz que a gente tem que agir de certa forma em vários lugares, como as regras familiares, por exemplo, como as regras do trabalho, que estão postas de modo informal. Tá? Ou regramento, né, aí já um debate para quem for avançar nesse conteúdo, que ele é imposto. Tá? Ele é colocado a goela abaixo. Tá? Que é quando a gente fala de institucionalidade coercitiva, mas isso é um outro debate. Mas é quando tem uma regra em algum lugar lá que não faz parte da organização, alguém pega assim, agora vale para cá. E acabou. Tá? Então, sim, regras formais e regras informais. E aí, assim, o que isso tem a ver com a aula de hoje propriamente dita, né? Sobre políticas públicas? É que, na aula passada, lembra que a gente falou o seguinte, que os atores influenciam, eles agem, eles decidem sobre as políticas públicas? Pois é. E aqui, na institucionalidade, a gente vai ver quem influencia os atores. Ou seja, seguindo a ordem, o fluxo de conteúdo da disciplina até agora. Esse regramento formal e informal influenciam os atores e esses atores influenciam nas políticas públicas. Então, esse é o trajeto que a gente está vendo aqui. Como assim? Né? Alguém pode estar se perguntando, professor, estou viajando aqui nas minhas ideias, não entendi foi nada. Tá, vamos lá, é assim. Imagine que um prefeito ele propõe. Não, vamos falar com o vereador. Vereador, acho que é mais interessante. Ele chega assim, o vereador propõe um projeto de lei lá no município dele. Qualquer município. Tá? Fala assim, a partir de hoje, na minha cidade, é proibido morrer. Não quero ninguém morrendo aqui. Está proibido. Ponto final. E ele vai, coloca esse exemplo, né, esse projeto de lei no município. A questão é, existe um conjunto de regramentos, além da lei natural, né, que vão contra isso aí. Porque não dá para proibir isso, não dá para ter uma vedação à morte. Né? E você tem uma série de elementos que são formais, no sentido de que existe um caminho, até ligado à área de saúde, para que as pessoas sejam sepultadas e assim por diante, desde um regramento informal religioso, cultural, de que as pessoas lidam com o trajeto, né, que uma pessoa que morre faz, e o luto por isso. Então, não dá para ele pensar dessa forma. É por isso que essas regras formais e informais, nesse exemplo extremo que eu dei aqui, tá? Mas é só para a gente começar a entender, eles moldam o comportamento das organizações. Por exemplo, a Câmara dos Vereadores, enquanto organização com uma finalidade de legislar para o município, entre outras, mas tendo essa como uma delas, não poderia tentar criar uma política pública impedindo que as pessoas morressem. Tá? Então, isso aqui é um exemplo extremo para a gente poder entender como é que funciona isso aqui. Tá bom?
Pessoal, dúvidas até aqui com relação a essa trajetória, né, que as institucionalidades influenciam os atores, as organizações, e as organizações e os atores influenciam a política pública. Todo mundo entendeu? Faz o joinha aí para mim. Professor? Pois não. Rui, aqui. Tranquilo, Rui. Você vai seguir utilizando esse exemplo até o final da aula? Eu fiquei curioso em saber a ação dos atores nesse exemplo aí que o senhor deu. Não, na verdade foi só um exemplo assim extremo, né? Mas só para a gente poder colocar a ordem de entendimento. Eu não pretendo seguir com ele não, tá bom? Fique tranquilo, Eu queria saber como eles como eles iam, né, influenciar nessa decisão aí desse PL aí. Então tá, tranquilo. Vamos lá. Eu estou vendo aqui, tem alguns comentários. Talvez eu volte para ele depois, mas vamos agora aqui pedir outro exemplo. Acho que vai caber melhor, não tão extremo assim quanto esse que eu dei, tá bom? Tá aqui a Tayana. Pode dar outro exemplo? E a Camila. Instituições criam as regras e valores. Organizações colocam em prática. É isso aí. Então, Camila assinou embaixo aí da ideia que é exatamente essa, tá bom? Tayana, vamos lá. Vamos lá. Alguém poderia me dar aqui um exemplo de um projeto de lei que seria inconstitucional? Alguém aí que está assistindo teria condições de dar um exemplo dessa magnitude? Reduzir salário. Beleza. Beleza. Eu vou pegar esse do Caio aqui, que é menos polêmico, né? A gente teve aí a pena de morte. Não, eu vou seguir um José Antônio, inconstitucionalidade formal. Vamos trabalhar com a formal primeiro. Eu vou pegar esse exemplo do Caio, que eu acho que é legal, tá bom? Eu acho que é legal para a gente poder começar a pensar. Só para a gente começar a pensar. Então, uma Câmara de Vereadores, município, chega assim, olha, vamos criar uma política pública agora aqui para favorecer os empresários da cidade. Na nossa cidade, na cidade X, o salário mínimo vai ser R$5. Aqui é R$5. E o nome dessa política vai ser Projeto de Favorecimento do Empresariado Local. Projeto de Favorecimento do Empresariado Local. Profel. Botar até uma sigla bonita para esse programa. Pergunta, pode? É possível criar um programa municipal que faça isso? Não pode. A gente sabe que não pode. Tá? A questão é que existe um regramento formal, primeiro formal, vamos trabalhar com formal, tá? Que impede isso. Ele molda a ação, o comportamento das organizações, porque molda o comportamento dos atores lá envolvidos. Tá? Então, essa é a primeira ideia, Rui, e aí e a galera que está vendo aqui, né? E são exemplos extremos para a gente poder colocar o conhecimento nas caixinhas devidas aqui. Tá bom? Então, primeiro é esse. A gente entender que, assim, o regramento formal, as instituições formais, elas colocam, estabelecem limites por meio de leis, decretos, tudo aquilo que é constitucional ou infraconstitucional, para que as políticas públicas estejam dentro de parâmetros
minimamente aceitáveis por questões, por princípios legais, tá? Princípios de desenvolvimento, princípios de legalidade, princípios de publicização e por aí vai. Só que o que é mais complicado de pensar é quando a gente pensa no regramento informal. Pô, o formal é aquele que ele é estabelecido, né? Ele é bem objetivo. Então, tem uma regra em algum lugar dizendo que pode ser ou que não pode ser. Isso é uma instituição, uma forma de olhar para a instituição. A outra forma, né, que é a mais difícil da gente pensar, e eu tentei dar um exemplo aqui lá, acho que não foi dos melhores, né, é que a gente possa pensar no regramento informal. E eu acho que vocês mesmos vão poder dizer isso aqui para mim nos comentários. Pessoal, coloquem aqui nos comentários, quem estiver assistindo, alguma regra informal do local de trabalho de vocês. Vestimenta, que mais? Adorno, horas afins, né? Ética e moral, pontualidade, pronto, beleza. Beleza, vocês já entenderam aqui. Então, assim, além do regramento formal, a gente tem as instituições informais, esse regramento, né? E tudo isso aqui, vestimentos, adornos, as horas afins, questões éticas e morais, pontualidade, também vão moldar o comportamento e as decisões dos atores, das organizações que pensam em políticas públicas. Tá? E isso pode ser das menores coisas até grandes coisas, quando a gente pensa em regramento de políticas públicas grandiosas. Tá? E a gente não pode só pensar num regramento informal positivo, porque não é só assim. Tá? Existe um regramento informal que é extremamente negativo. Quem já pesquisou alguma coisa sobre capital social, né, depois, em outro momento, vocês vão ali estudar alguma coisa no Google sobre capital social. Né? Existem regramentos muito grandes que moldam capital social dentro da sociedade. Tá? Mas, pegando aqui, por exemplo, o código de vestimenta. Tá? Imagine que, em determinados lugares, devido ao código de vestimenta, os formuladores de políticas públicas só podem ter acesso ao local, ao espaço decisório, e alguém chega lá completamente fora do código de vestimenta que é solicitado para um determinado ambiente. E por essa razão ele não pode adentrar, mesmo que ele tenha as melhores ideias do planeta Terra. Então, essa barreira, nesse exemplo, ela molda o processo decisório, porque ela impediu alguém de participar. Tá? Então, esse é um exemplo simples para a gente poder começar a entender isso aqui. Rui e demais aí. Me fiz entender na parte informal? Ficou mais claro de entender aqui agora? Tá ótimo, excelente. Beleza. Tranquilo. Ficou bem claro. Isso aí, Maria Aparecida. Então, vamos lá. E aí, a gente tem algumas definições clássicas de instituições, né? Eu já até passei um pouco por isso aqui nos slides anteriores. Mas o que a gente está querendo dizer aqui? O que molda, né? O que faz com que uma instituição vá aparecendo, um regramento informal. A gente agora está falando da parte informal. Basicamente isso aqui, ó. É que esses regramentos, eles nascem, eles surgem, né, de crenças das pessoas, de paradigmas, de códigos relacionados às crenças das próprias pessoas,
aspectos culturais, saberes que rodeiam, né? Porque a gente dá o exemplo aqui da vestimenta, né? Você nunca vai ver, por exemplo... Tá aí, vou dar um exemplo para vocês aqui da universidade, que é interessante. Muitas vezes, quando nós, professores, principalmente talvez aqueles da região norte do Brasil, nordeste, que são lugares mais quentes, a gente vai para eventos fora, principalmente para quem vai fora do Brasil. Os professores em vários lugares, eles se vestem muito melhores do que nós. E assim, melhor já é uma coisa errada, né? Que é a crença, é o paradigma que a gente tem. Mas é muito comum da gente ver, por exemplo, um professor universitário fora do Brasil, que ele vai dar aula de terno e gravata. Aula, eu estou aqui dando aula para vocês, para isso aqui no nosso paradigma de vestimenta, o nosso código, normal. Mas em alguns outros lugares não pode. Não é. Agora, não pode, não porque não tem uma regra formal, dizendo escrita, mas é um regramento informal. Tá? E é isso. E ponto. Tá? Essa regra lá existe. Alguém escreveu? É uma lei? Não, não é, mas é uma regra. E a gente muitas vezes se depara de que não ter a oportunidade de falar, não ter oportunidade de participar de certos espaços, porque você não está seguindo aquele código de vestimenta. Está fora. Então, não vai ter espaço. Né? Então, e o simples fato de não ter espaço de debate, de discussão, molda uma série de políticas públicas no entorno daquilo que um evento, um fórum, um congresso se propõe. Tá? Então, é nesse sentido que eu tô aqui falando. Bom, e aí assim, regras formais, basicamente, elas são explícitas, impessoais, elas são conhecidas, elas têm... quando a gente fala explícita, aqui tá, pessoal, elas estão ditas em algum lugar, de forma geralmente escrita, tá? Enquanto as regras informais, elas são assimiladas pela socialização, ligadas a hábitos e valores. E isso é uma questão que vai surgindo. Tranquilo? Não tem uma... São convenções, né? Convenções sociais que vão se construindo ao longo do tempo e as pessoas vão assimilando essas regras. E aí eu acho que aqui o ponto-chave da nossa aula, além de saber que essas instituições existem, né, é a gente entender como que elas influenciam as políticas públicas. É o ponto-chave da aula. E a gente daqui para frente vai trabalhar, né, vai entender aqui alguns elementos aqui para isso. E o que a gente tem que ter em mente é que essas regras, elas moldam as preferências, as estratégias e as escolhas das organizações e atores envolvidos em processos de políticas públicas. A primeira forma de moldar é estabelecer limites de máximo e mínimo. Tá? Toda vez que a gente pensa numa normativa ou num conjunto de normativas, a gente quase sempre vai estar pensando no limite de máximo e mínimo para tudo. Então, existe um limite mínimo que um programa, um projeto, um plano, ele precisa atingir, e um máximo que ele consegue atingir. E esse máximo e mínimo, ele geralmente é definido por instituições formais. Tá? Isso aqui acho que é mais tranquilo da gente entender. Então, quando vem, por exemplo, desce, né, do governo federal para o estadual até os municípios, um plano que se transforma em programa, que se transforma em projeto para os municípios. É descrito, é pré-determinado ali formalmente o orçamento. E ele fala, olha, você tem que gastar de tanto a tanto. Tem um limite pré-estabelecido ali, de máximo e mínimo. Se não gastar tanto, o dinheiro volta. Se não pode gastar mais do que isso, que é o teto. Piso e teto, né? Geralmente se fala dessa forma. E está estabelecido. As regras são essas. Está explícito.
ali, tá? Só que, como cada lugar tem suas próprias crenças, valores, paradigmas, suas próprias questões substantivas, como a gente viu na aula retrasada, esses elementos, essas questões substantivas também vão moldar a ação. Tá? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, histórico, para a gente poder entender. Pergunta, tem alguém aqui que é do estado do Acre? Só levanta a mãozinha aí. Beleza. Se vocês olharem bem, e por que eu estou dando o exemplo aqui do estado do Acre? Se vocês verificarem aspectos de desenvolvimento e compararem Acre e Rondônia, vocês vão ver que os estados têm características de desenvolvimento muito diferentes. Muito, mas muito diferentes mesmo. Não estou aqui para dizer que um é melhor, outro é pior, um é pior, outro é melhor. Não. A questão é, nós temos, em grande parte dos dois estados, não integralmente, mas em grande parte, nós tivemos influência de uma ocupação, né, que passou por um ciclo da borracha, que teve influência boliviana tanto na aquisição do território acreano como na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Nós temos a influência da fronteira nos dois. Nós temos uma historicidade de ocupação que tem alguma similaridade nos dois estados. Eu não estou dizendo que são completamente iguais. Mas se você pegar a forma como os dois estados se desenvolvem, é completamente diferente. Completamente diferente. As instituições em Rondônia, o regramento formal é muito parecido com o regramento do Acre. Porque a gente está na Amazônia, porque estamos todos sobre a Constituição, as organizações de município, estado, a ligação com o governo federal é muito parecida, porque todas as unidades da federação, com exceção do Distrito Federal, guardam muitas similaridades nesse sentido. E a gente tem uma questão geográfica, né? Nós estamos coladinhos aqui no Acre. Coladinho. Por que então que lá a trajetória de políticas públicas levou o Estado ao ser um Estado um pouco mais preservado, do ponto de vista ambiental, um pouco mais voltado, por exemplo, para economia de floresta, algumas coisas nesse sentido, enquanto Rondônia foi para um outro lado que trouxe talvez um favorecimento financeiro maior, mas que desconsiderou um pouco mais as questões ambientais. Em grande parte, é pelas questões substantivas, esse regramento informal, baseado naquilo que a gente entende como as regras informais, né? A cultura envolvida nesse processo. Ao longo do tempo, em Rondônia, tudo aquilo que veio de política pública, que foi bem implementado, levava em consideração os aspectos financeiros. Lá no Acre, um pouco mais os ambientais. Não estou dizendo que os dois não têm problemas, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não é essa a ideia aqui. É só para a gente ver que essas questões substantivas, o regramento informal, ele influencia muito. É o elemento cultural que vai fazer com que a política pública seja efetiva, seja eficaz em determinadas áreas, influenciadas pelas características locais. Tá? Então, é isso. Esse regramento, ele vai mudando, né, de cidade para cidade. Se a gente for ver no polo Madeira-Mamoré, é diferente lá do Cone Sul do estado, que é diferente da região aqui do Vale do Guaporé, que é diferente não sei de onde. Tá? E esse regramento formal ele vai mudando. E eles vão moldando a ação dos políticos, vão moldando a ação das pessoas envolvidas em políticas públicas
independente, aliás, dependente dessas questões substantivas. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Só para a gente poder começar a entender. Exemplos de regras formais, né? A gente tem aqui, eu trouxe um exemplo, o Estatuto da Cidade, é um exemplo de regra formal. Quase todo mundo que vai trabalhar com plano diretor, olha o Estatuto das Cidades, para saber como é que funciona. Lá vem, o Estatuto da Cidade, ele tem força, como é que eu vou dizer assim? Ele tem uma força constitucional? Não, ele é uma lei, né? Mas ele traz ali uma descrição que serve como regramento, primeiro por ser lei, mas ele vai além disso, né? Ele é como se fosse um aspecto consultivo para que as pessoas trabalhem com políticas públicas da área de urbanização e assim por diante, né? Aquelas que envolvem aí todas as diretrizes, né, do plano diretor e aspectos relacionados a isso. Então, esse é um regramento formal. A gente vai ter também o regramento informal. E eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que são legais. Resistências culturais, silêncios organizacionais, vazios institucionais são formas de um regramento, né? A gente falou um tempo atrás, acho que foi na primeira aula, que a gente tem um certo cuidado com... Não, foi na aula passada, minto, foi na aula passada que eu falei dos atores, né? Quando os partidos políticos se formam, eles se formam por meio da instituição formal, mas eles se mantêm devido aos aspectos informais, é o regramento informal, eles criam um regramento informal. Então, para quem é vinculado, para quem quer se vincular, tem que preencher determinadas características de crença, de cultura, de pensamento, seja lá o que for. E esses grupos vão mudando as políticas públicas. Pronto, eu acho que cheguei no exemplo melhor para a gente poder entender aqui. Né? Pessoal, vamos tirar aqui uns 2 minutinhos para conversar um pouco. É porque, assim, nas organizações, que são os setores, os departamentos, os órgãos, a gente também tem regras informais, de convivência, muitas vezes. Né? Nos trabalhos de vocês aí, quais são os regramentos que mais pesam? O que você fala assim, nossa, no meu setor, no meu departamento, o que mais pesa são as regras formais ou as regras informais? Quem que pode compartilhar uma ideia aí conosco sobre isso? Professor, boa noite. Pois não, Maria Aparecida? No meu setor de trabalho, a regra que mais incomoda é a informal, que é a dos costumes, que é muito complicado a gente inserir as regras formais devido às regras informais, que o pessoal está encucado porque sempre trabalhou dessa forma, e como você quer fazer mudança, você não consegue, porque a cultura não deixa. Exatamente, Maria. Lá também é assim. Não, é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente para pensar dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa que eu ouvi no meu trabalho, e eu trabalho num órgão público, né? Numa fundação, que é isso. E eu acho que a Késia, que está aqui vendo a nossa aula, né? Ela falou, acho que ela já até adiantou o que eu ia dizer, né? É o famoso sempre foi assim. E eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu trabalho numa sala, né? Tem alguns tutores aí que conhecem aqui o espaço e que nós compartilhamos, e é um espaço em que a gente produz conhecimento. Então a gente recebe alunos, a gente recebe pessoas de fora, às vezes, para poder compartilhar as coisas. E eu queria compartilhar o espaço com outras pessoas porque haviam espaços ociosos aqui dentro, né? Não estavam sendo ocupados. E eu, como responsável pela sala, falei, vai ser assim, divide essa sala, eu sou o responsável pela sala. Beleza. E uma pessoa que trabalha comigo falou, não, você chegou agora. Chegou agora e já quer sentar na janela, né? Foi exatamente a frase que eu ouvi semana passada aqui. Espera aí, no regramento formal eu estou como o responsável pela sala. Não. Mas sempre foi assim. Né? E é isso. É exatamente isso. Tá? Então a gente tem que ter
um certo traquejo, né, para poder lidar com essas situações. É isso aí, Rui. É esse tipo de coisa que a gente às vezes acaba passando, mas que são as institucionalidades, as instituições informais, e a gente está sujeito a elas também, né? Pronto. Peraí, deixa eu chegar agora aqui onde eu estava antes, que eu tinha separado essas. Pronto. Aqui. Voltando ao. E aí, assim. Quem vai enveredar por esse campo de instituições, quem tiver interesse em se aprofundar nisso, né, que é basicamente saber como que funcionam esse conjunto de regramentos em organizações, né, vai ter que se deparar com uma abordagem chamada neo-institucionalismo. Neo-institucionalismo é uma corrente teórica, mas não entendam teoria como algo... aqui é uma ideia de análise, tá? A gente não vai entender teoria aqui como aquilo que é diferente de prática, que não é disso que a gente está falando. Aqui, por ser uma especialização, nós estamos falando de análise. Então, assim, quem quiser aprofundar no entendimento sobre como funcionam instituições, eu estou sugerindo aqui um caminho dos próximos slides aqui da nossa aula. É isso. E esse caminho, ele se chama neo-institucionalismo, que nada mais é do que uma abordagem para quem quer aprender mais sobre isso. E ele é uma corrente teórica, um conjunto de pensadores do mundo afora, que vão olhar para esse regramento e vão tentar entender. Só que eles vão dar um caminho de como tentar entender esses regramentos. Tá? E ele oferece perspectivas, caminhos, que falam assim, olha, veja essas regras por tal caminho. Veja essas outras regras por outro caminho. Veja as regras por outro caminho. Tá? Então, é disso que eu estou falando aqui para frente, para quem quiser entender melhor como funcionam as instituições. Quais são os pressupostos dessa forma de análise das instituições? Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que as instituições, elas criam previsibilidade no comportamento. Literalmente, quando você conhece as regras, muito provavelmente a gente também conhece os processos e as decisões que vão vir dessas regras, porque ela estabelece os limites. Né? Então, se a gente cria por exemplo, monta uma LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, que estabelece mínimo e máximo, distribui ali orçamento e tudo mais. As decisões, elas até podem ter alguma variação a partir daquilo ali, mas essa lei, né, a LOA nesse caso, que é uma regra formal que é criada ano a ano, ela estabelece um direcionamento das coisas. Então ela dá uma previsibilidade nas políticas públicas que estão por vir. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as instituições, e aqui são mais as informais, elas sobrevivem ao longo do tempo, reproduzindo padrões. Nem preciso falar aqui, né, aqui no chat, está cheio de exemplos aí nesse sentido que vocês acabaram falando. Então, todos os regramentos, principalmente os informais, eles duram muito tempo. Ah, professor, eles mudam? Mudam. Mudam sim. Mas eles não variam tão rápido quanto a gente que acha ou gostaria que fosse. Né? Outro aspecto importante é que muitos regramentos eles possuem autonomia em relação ao ambiente, principalmente o regramento formal, as instituições formais, tá? Que ela vale para todo mundo. Dependendo do status que ela tem,
né, ela vai valer para todo mundo, independente de quem está abaixo, acima, né, ou abaixo na hierarquia. Muitos regramentos eles abrangem todo mundo. Exemplo, os princípios constitucionais, né? Não tem ninguém que deveria estar fora dos princípios. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Então, a gente sempre tem que estar atento a estes 3 elementos quando a gente vai tentar entender melhor como funcionam as instituições. A primeira forma, e agora aqui a gente entra nos caminhos, só para ver aqui, 1, 2, 3, são 3 caminhos para a gente poder entender melhor como funcionam esses regramentos. Espera aí, tem um comentário grandão aqui. Tá, vamos lá. É assim. Então, qual é o primeiro caminho para a gente poder entender melhor os regramentos, né? E daqui para frente eu já não vou chamar mais de regramento, porque eu acho que vocês entenderam. A gente está falando de instituições. Então, vamos lá, para a gente entender as instituições. O primeiro caminho é o caminho da escolha racional. Tá? É a gente olhar e assumir que as instituições são responsáveis por resolverem os problemas de ação coletiva. Como assim? O que você está falando, professor? A primeira forma de entender essas instituições é olhar para ela e ter como pressuposto que ela está ali para resolver um problema. Então, se ela está ali, ela serve para alguma coisa. E tudo aquilo que vai ser pensado daí para frente parte dessa lógica que a gente chama de funcionalista. Ou seja, nossa, toda regra tem uma função. Logo, é bom ter regras. É isso. Tá? Então, quando a gente vai olhar, essa é a primeira e o olhar mais básico sobre as instituições. Tá bom? E a gente vai sempre olhar, por conta disso, que as instituições funcionam como regras de decisões explícitas. Todo mundo conhece. Se ela é uma escolha racional, ou seja, nós decidimos, enquanto servidores públicos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que participam de uma vida pública e permeada por políticas públicas, nós decidimos por isso. Logo, nós sabemos que elas estão aí, as instituições, e devemos seguir essas regras. É uma escolha racional. Então, primeira forma de se olhar para políticas, para as instituições que influenciam, que moldam políticas públicas, verificando se elas são, de fato, uma escolha racional. Tá? E quase tudo que perpassa o olhar por políticas públicas vai ter esse aqui. Ele é o básico. Tá? Um outro olhar que a gente pode ter também é o que a gente chama de neo-institucionalismo histórico. É que ele olha a historicidade das instituições. Então, esse outro olhar, e eu particularmente acho ele mais interessante, mas é uma perspectiva, né, individual, ele vai sempre tentar entender o regramento, as instituições formais e informais, com um olhar histórico, como uma construção histórica. Ou seja, uma regra, ela só é o que é hoje porque a gente tem uma série de eventos anteriores que nos trouxeram até essa regra. Tá? E, historicamente, elas geram assimetrias de poder entre os grupos pela própria historicidade de disputa de poder. E aqui, pessoal, talvez aí para quem chegou agora na aula, pode estar parecendo uma viagem que eu estou falando aqui agora. Mas vamos pausar aqui para a gente entender que não é uma viagem, pelo menos não é uma viagem tão grande, né? É que assim, quando vocês forem olhar para o trabalho de vocês, eu vou voltar aqui para a gente entender melhor, porque pode ser que alguém esteja com dúvida. Professor, eu trabalho na prefeitura X. E eu vejo que lá tem algumas regras que eu não entendo. E eu queria mudar essas regras.
porque eu acho que elas não são boas por N razões. Beleza? Beleza. Para que você promova uma mudança enquanto um servidor público, um agente público, um ator envolvido com a vida no poder público, você precisa ter um olhar sobre essa instituição, sobre essas regras que lá estão. A primeira forma de olhar é a da escolha racional. Ou seja, você vai olhar assim, nossa, essa instituição, de fato, ela está aqui para resolver um problema? É isso aqui, ó. Poxa, se ela resolve o problema, ok. Agora, essa regra, ela não resolve o problema? Então, uma ação é moldada a partir disso. Então, esse é o entendimento mais básico. E ele tem um olhar muito... Ele não é um olhar histórico, ele é um olhar do agora. Então, você olha agora, essa regra, essa instituição, resolve o problema? Resolve, beleza. Não resolve? O que eu faço para mudar? Exatamente rápido assim. A segunda forma de olhar é a da historicidade. Então você olha assim, nossa, como que essa regra se tornou uma regra? Quais são a sucessão, quais são os eventos, né? Como se deu a sucessão de eventos ao longo de anos para que essa regra tenha chegado aqui? Essa é uma segunda forma de entender. Tá bom? E eu particularmente eu gosto dessa. Mas é só mais um caminho. Tá? Não tem melhor ou pior aqui. E entender a regra dessa forma, ela também tem ela leva para um olhar organizacional muito interessante. Porque quando as organizações elas se perpetuam no tempo, um órgão público, uma prefeitura, um setor, um departamento, ele é muito antigo, ele se perpetua no tempo, quase toda a decisão que é tomada ao longo do tempo pelos gestores, pelos servidores que lá estão, elas são muito influenciadas pela historicidade. Por uma sucessão de eventos que foi acontecendo ao longo do tempo e que as pessoas vão se posicionando sempre da mesma forma ou de modo muito parecido ao longo do tempo. E é por isso que as instituições elas se perpetuam, esse regramento, né? Porque os órgãos, os setores, eles também têm uma história, e as pessoas lá dentro também têm uma história, né? Os atores envolvidos. Então é isso que faz com que as regras elas acabem se perpetuando ao longo do tempo. E esse olhar, eu acho ele muito interessante, porque ele também permite que a gente consiga ver se os erros do passado vão se repetir para frente. Ou estão se repetindo agora, vão se perpetuar um pouco mais. Por isso que eu estou dizendo que eu acho interessante. Quando a gente vai, principalmente talvez os gestores públicos, né, que estão assistindo a nossa aula hoje, ou vão assistir depois, se você pudesse olhar para as regras do local que você trabalha, do que você atua, fala assim, nossa, eu não quero que essa regra se perpetue. Esse tipo de olhar aqui é muito bom, tá? Porque você começa a entender o porquê que as instituições, que essa instituição, né, como regra, ela vai se perpetuando. E na medida que você entende isso, você começa a entender como mudar também, né, as instituições, aquelas que têm um efeito negativo, uma estabilidade negativa, como a gente viu lá na primeira aula, dentro do que você trabalha. O terceiro olhar é o que a gente chama de neo-institucionalismo sociológico. Ele tem muito da relação com o histórico, só que ele se descola um pouco, principalmente com isso aqui, ó. Símbolo. Esse aqui talvez esteja ligado com o que vocês falaram muito aí no chat, tá? Que é aquele regramento informal que ele é criado ao longo do tempo para formar um símbolo dentro dos locais de trabalho. Formar um posicionamento de alguém. Ele trabalha muito com a ideia de imagem. Então,
vários chefes que se perpetuam dentro de um órgão público, de um setor, de uma unidade, muda chefe e aquele símbolo do chefe ali dentro não muda. Muda o gestor, mas aquele símbolo ali dentro, pode ser positivo ou negativo, né? Ele não muda. E essa é uma forma de olhar para essa institucionalização, principalmente informal, né, como sendo uma prática cultural. Mudam-se as pessoas, mas a prática, a cultura como prática não muda. Tá? Então, ele se relaciona um pouco com a parte histórica, não com a da racionalidade, mas para a gente poder entender aqui também como isso funciona. Tá bom? E aí agora vem uma perguntinha aqui para vocês, para a gente poder começar a dar os encaminhamentos finais. Pessoal, no trabalho de vocês, no seu ambiente profissional, quais regras parecem imutáveis? As formais ou as informais? Aquelas que você fala assim, poxa vida, nunca vamos mudar esse negócio? Como é que é aí para vocês? Quem é que pode compartilhar por áudio aí conosco também? Eu posso compartilhar por áudio. Rui, sem dar nomes, pelo amor de Deus. Não, jamais. Eu tentei... aqui, né, tem o pessoal, os operadores utilizam o BDV, que é Boletim de Veículo, Boletim de Viagem, algo assim. Aí tem que anotar, né, a quilometragem, onde foi o local, a distância, quanto tempo durou a operação, enfim, né? A atividade, tem que discriminar a atividade também. E eu tentei fazer... Isso eles fazem tudo no papel, tudo manualmente. Aí eu falei assim, poxa, que tal eu fazer algo assim mais prático, né? Por exemplo, eu criei no Google Forms um aplicativo, né? Como se fosse um aplicativo. É só ele marcar o X. Eu coloquei o nome de todos os bairros, todas as unidades e todas as atividades também que eles faziam. Aí eu tentei propor isso. Meu Deus do céu, foi uma briga. Foi para a gerência. Eu falei assim, gente, acabou. Podem voltar a fazer o que vocês estavam fazendo. Bingo. É exatamente isso. Quando a gente vai pensar em política pública, esse tipo de barreira que você relatou, ela acontece demais. E aí, assim, alguém pode estar pensando aí, poxa, professor, mas é uma política pública, a gente está falando de uma ação, de um órgão, né, aqui no exemplo do Rui, de pessoas, um grupo isolado. Só que imagine que tivesse vindo, num exemplo ainda maior, um software, o município tivesse comprado um software para você poder trabalhar com isso. Uma política pública de modernização dos procedimentos. A gente teria uma barreira aqui pelo regramento informal. Ou seja, aquela política pública de melhoria tecnológica, de inovação, nesse exemplo aqui do Rui, ela teria uma barreira enorme para ser implementada, por uma questão cultural. Já pensou se o Rui fez uma planilha no Google Forms? Imagine se fosse um aplicativo no telefone que tivesse que fazer um escaneamento facial para a gente, o reconhecimento facial. Acabou. Tá? Então a gente está vindo aqui dessa aula de exemplos muito pequenos, né? Estou vendo aqui a galera aí no chat comentando um bocado, obrigado, né? Nesse sentido. Porque, vou ler um aqui para a gente poder... Zelaine, não sei se eu estou falando o seu nome certo, né? O informal ainda atrapalha o andamento das regras informais, com certeza, né? Quando a gente tem um regramento informal, que principalmente ele gera muita resistência, né, à mudança, é péssimo isso aí, porque o regramento formal muda. Muda muito mais rápido às vezes, né? O Brasil adora mudar lei, né? Nem se fala. Então, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, só que muda muito. Né? Então, e a gente vai ficando com esse regramento informal, parado, né? Estático, ali impedindo o avanço de determinadas coisas.
Usos e costumes continuam. Diga, Rui. E outro agravante, além disso, as pessoas que se revoltaram contra isso, levou para o lado pessoal, ainda tem isso, viu? Aí, o engenheiro chegou aqui, já está querendo botar banca aqui. Nunca teve engenheiro aqui na cidade, agora já está querendo dominar, já está querendo ser dono daqui, já está querendo impor, me chamando de ditador, pelo amor de Deus, de querendo ajudar a vida de todo mundo, para parar de ficar escrevendo, né, riscando com papel, com caneta, e querendo modernizar, e fui chamado de ditador. Olha, te entendo. Mas segue a vida, né? A gente também não tem muito o que fazer disso aí, né? Então é isso, pessoal. Eu gostei aqui, deixa eu começar a me encaminhar aqui para a parte final da aula. Só uma síntese aqui, né, para a gente poder fechar. Eu trouxe aqui exemplos mais pontuais, organizacionais, para a gente poder tentar entender, né, o que é essa institucionalidade, né, como uma regra formal, regra informal, que está aqui para moldar as decisões, as estratégias em políticas públicas, seja daquela política pública ampla, né, a nível de plano federal, aquela coisa grande, enorme, a coisas pequenas, né? Aqui o Rui deu alguns exemplos, a gente tem outros exemplos aqui no chat também. Então, é nesse sentido. E que a gente sempre vai ter um regramento formal e informal, que a gente tem como entender melhor esse regramento, né? A gente tem, e eu trouxe aqui para vocês uma opção, né, de caminho, de conhecimento teórico, metodológico, para entender um pouco melhor esse tipo de institucionalidade, né, que a gente tem aqui, que é o caminho sociológico, o caminho histórico, o caminho da escolha racional, né, para quem está nos assistindo aí, e a gente entender como principal elemento aqui, instituições e organizações não são a mesma coisa, e que cada organização, além do regramento formal, vai ter a instituição informal. Se hoje, nessa síntese aqui, vocês conseguiram compreender esses elementos, eu me dou por satisfeito. Então, pessoal, alguém aí tem alguma dúvida por hoje? Tranquilo? Então, pessoal, dou aula de hoje por encerrada. Falei para vocês que era uma aula um pouquinho mais curta. A gente vai se vendo nos próximos encontros. Ok, professor, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima Tchau, tchau.